Olá pessoal, estamos dando continuidade ao nosso cronograma. Hoje nós vamos falar sobre a biotecnologia e a biodiversidade, né? Como a biotecnologia pode ajudar a conservar a biodiversidade e qual a importância disso são os objetivos da aula de hoje. Então a gente vai falar algumas, né, das técnicas utilizadas na preservação de espécies e dar alguns exemplos. Bom, biodiversidade abrange a totalidade, né, da variação hereditária existente nos seres vivos. Então, você tem lá uma espécie de planta e você tem as variedades, né, e isso reflete em variação hereditária. Quer dizer, você tem um conjunto de genes, né, que compõem aquela espécie e que é único daquela espécie, né? Então, biodiversidade se aplica em todos os níveis de organização biológica, desde os genes e cromossomos de uma espécie até as diversas espécies ou comunidades presentes em ecossistemas como as florestas ou os rios, né? Essas comunidades também são únicas dos ecossistemas no qual elas existem. O cultivo de plantas e a domesticação de animais acompanharam o homem na passagem de uma vida nômade para uma vida sedentária. Então, quando o homem deixou, né, de ser nômade, né, ele teve que começar a cultivar as espécies. Isso aconteceu por volta de 13 mil a 10 mil anos atrás, no caso da cevada de trigo, né, lá no Nilo, né, o arroz na China e na Índia por volta de 10 mil anos antes de Cristo, e o milho abóbora cerca de 9 a 7 mil anos antes de Cristo. No continente europeu, né, na verdade, poucas espécies locais eram cultivadas e elas foram sendo adicionadas à medida, né, que os povos lá eles ampliaram então suas fronteiras. As técnicas agrícolas primitivas, que basicamente viviam a atração animal, né, do arado e armazenamento de alimentos, se acrescenta na Idade Média a rotação trienal de culturas, né, uma prática que ajudava na conservação do solo e no aumento da produção. Aí, com as grandes navegações e a descoberta, né, do Novo Mundo, muda o perfil das plantas cultivadas nos diferentes continentes, porque se deparam então com novas espécies, né, e elas são levadas como milho, batata, tomate, feijão, girassol e tabaco, são introduzidas na Europa. Então esse mapa aqui ele representa um pouco, né, desse trânsito, dessa troca, né, entre aspas, de cultivos pelo mundo, porque na verdade à medida que os locais eram descobertos, se pegavam mudas, né, e se levavam então para outros países. No Novo Mundo, com o tráfico de escravos, deu início então ao ciclo da agricultura, das plantações, né, sobretudo monoculturas, né, então algodão, borracha, óleo, né, frutos como a banana e estimulantes como chá e café. Nesse período foi definidas as características da agricultura moderna, né, visa satisfazer a necessidade dos consumidores em relação à produção de alimentos e de insumos industriais. É assim até hoje. No Brasil, continua produzindo soja, né, e importando, né, exportando soja para cumprir as necessidades lá do mercado consumidor, que é a China. Eu falei importando porque com o desabastecimento do mercado interno, ele acabou importando soja dos Estados Unidos para mais caro, né, pagando mais caro. Mas geralmente o Brasil ele só exporta soja. Essa foi uma exceção esse ano. Bom, da mesma maneira que aconteceu com as plantas, também aconteceu com os animais, né? Eles foram domesticados, né? Cerca de 8 a 7 mil anos atrás, né? Cabras e ovelhas na Mesopotâmia, né? Os bovinos no Egito, o suíno na China e na Europa, né? E o gato no Mediterrâneo. O cavalo ocorreu um pouco depois na Ucrânia, 4 mil anos antes de Cristo. Nas Américas, antes dos europeus chegarem, nós tínhamos populações de criação de lhamas, alpacas, vicunhas, perus e preás que foram substituídas por outras espécies. Então, após a conquista do Novo Mundo, os europeus levaram para o continente seus animais domésticos, né? Esses, claro, se multiplicaram rapidamente, houve, né, uma perca, né, da flora local e essas grandes planícies se tornaram então um lugar ideal para a criação de gado.
No século seguinte, ocorreu um aumento significativo da produtividade agrícola, com novas práticas agronômicas, mecanização do trabalho no campo e melhoramento genético. No entanto, ao limitar o número de espécies cultivadas, o progresso da agricultura teve um impacto negativo na biodiversidade. Né? Então, quando a gente reduziu, limitou esse número de espécies, né, a gente fechou a porta para outras espécies. Né? Então, é importante fazer essa busca, né, e aumentar essa biodiversidade. Né? Os ecossistemas agrícolas acompanharam a expansão do homem sobre a superfície hábil da Terra. Né? Então, se a gente for dividir, né, a produção agrícola ela está dividida, né, em pradarias e pastagens, né, 10% grãos e cereais, 1% os demais cultivos, né, e 31% florestas. Essa área, principalmente das florestas, ela vem perdendo espaço, né, e as pastagens têm aumentado. A expansão do homem, né, na Terra ela foi limitada aqui por oceanos, mares e desertos, montanhas e regiões polares, que tornam cerca, né, de 2/3, né, da superfície do planeta inabitável para o homem. Então, basicamente, sobra 1/3 para ser explorado. Para evitar o desaparecimento dos ecossistemas naturais, precisa-se de uma agricultura e pecuária sustentáveis que possibilitam a conservação e manutenção do solo, água, dos processos ecológicos e dos recursos genéticos. Então, a pressão sobre, né, uma produção agrícola sustentável está cada vez maior e necessária. Os vegetais são importantes na dieta humana. Nossa alimentação também inclui outros produtos animais, né? Mas a maioria das proteínas que ingerimos é de origem vegetal e os cereais correspondem por 75% das nossas necessidades calóricas diárias. Né? Então, tubérculos, raízes, né? Plantas, né? Como o feijão, né? E sacarinas, como a cana, complementam 20% da nossa dieta. E o restante, os últimos 5%, hortaliças e frutas. Então, se a gente for pegar os principais vegetais, né? Então, trigo, arroz, milho, né? Feijão, amendoim, ervilha, batata, soja, cana-de-açúcar, né? Então, vejam que o número de espécies, né, que a gente utiliza ele é bastante reduzido. Apesar de existir, né, uma grande diversidade de plantas comestíveis, a maior parte dos alimentos, né, se restringe a 20 a 25 espécies, né, que inclui aquelas que eu citei anteriormente. Mas tem muita coisa que pode ser explorada, né? Então há um potencial aí de 10 a 80 mil, né? Espécies que já foram consumidas no passado, cerca de 5 mil. Espécies cultivadas atualmente, cerca de 2 mil. Espécies cultivadas comercialmente, 150 espécies essenciais na dieta humana se resume a 20 a 25. Basicamente aquelas que você vai numa feira e encontra lá. No início do século, a população humana era cerca de 6 bilhões e se estima que até 2050 haverá 9, né, quase 10 bilhões de pessoas. Frente a esses números, cabe nos perguntarmos se a produção de alimentos, né, será suficiente para a necessidade da população. Nos últimos 30 anos, a produção de alimentos teve aumento de 35%. Né, isso foi graças à seleção de variedades produtivas cultivadas em condições apropriadas. Entre 1980 e os anos 2000, embora a população aumentasse quase 2 bilhões de pessoas, o desenvolvimento ecológico alcançado graças à Revolução Verde gerou uma produção de alimentos suficiente para suprir a imunidade. A duplicação da produção de cereais causou também uma redução significativa desses alimentos. Mas 4,5 bilhões de pessoas vivem na pobreza, 24 mil morrem diariamente de fome e outras 800 mil sofrem de desnutrição. Então, carência de vitamina A afeta 14 milhões de pessoas e a falta de ferro 1 bilhão. Então, embora há alimento suficiente, né, para alimentar todo mundo, eles não chegam a cerca de 1,2 bilhões de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Por que acontece isso? Porque os alimentos, né, a maior parte dos alimentos são destinados para alimentação animal. Então, segundo a FAO, para responder às necessidades da população, a produção de alimentos deverá aumentar em 60% nos próximos 30 anos. Considerando que 90% das pessoas viverão na faixa intertropical, onde está situada a maioria dos países em desenvolvimento, a falta de alimentos poderá se agravar. Em parte porque os alimentos são consumidos no lugar onde, né, são produzidos.
Outro problema é o aumento das pessoas que, em vez de produzir alimentos, compram em função da migração para as cidades. Então, a expansão da fronteira agrícola já está no seu limite. Restam regiões pouco férteis, distantes, carentes de infraestrutura ou cobertas por florestas. Sua ocupação aceleraria a biodegradação dos ecossistemas com perda de biodiversidade e risco de aparição de doenças. Olha só, pessoal, é isso que a gente está vivendo. Então, à medida que a gente vai destruindo, né, as florestas, a gente vai ameaçando a nossa biodiversidade e favorecendo, né, o aparecimento de doenças. Não é à toa que a gente está vivenciando uma pandemia agora. Dois grandes desafios aguardam a humanidade: aumentar a produtividade dos sistemas agrícolas e reduzir a desigualdade de acesso aos alimentos. Se, por um lado, né, o desenvolvimento ecológico é indispensável, a história dos últimos anos mostra que sem mudanças sociais e políticas não haverá solução para o problema da fome. Várias plantas são cultivadas e comercializadas, às vezes internacionalmente, como matéria-prima para diversas indústrias. Então, assim como o ouro, a carne, o petróleo, o gás natural, grãos são considerados commodities. O que é uma commodity? Né? É um produto que os preços, na verdade, eles são determinados independente do produtor. Então, o que determina lá o preço da arroba do boi, o preço de um saco de soja, é lá a bolsa de valores, né? O produtor não tem gerência sobre isso, né? Então, se teve um ano de seca, ou se houve um aumento, né, de fertilizantes, isso vai impactar no custo de produção, pouca coisa o produtor pode fazer. Então, os preços eles são fixados em mercados futuros que estabelecem a quantidade e a qualidade da commodity a ser comercializada. Então, várias plantas, né, são utilizadas na indústria, né? Então, aqui, por exemplo, a cana-de-açúcar para biocombustíveis, o algodão para a produção de tecidos, né? Soja para a produção de óleos, né? Outras para a produção de essências, látex, ceras, resinas, etc. Então, vamos falar de algumas dessas espécies. Então, nos últimos anos, o seu cultivo, né? O cultivo de soja, ele alcançou um sucesso comercial enorme, né? Principalmente devido à versatilidade de seus produtos. Os grãos e os brotos podem ser consumidos diretamente ou entrar como farinha na composição de pães, doces, bebidas, massas e biscoitos. Os grãos fermentados se utilizam na culinária oriental. A fração proteica do grão substitui a proteína de origem animal, né? A famosa carne de soja, entre aspas, né? E é usado na elaboração de produtos dietéticos, pastas, cremes, massas e entre outros. A torta de soja é incluída nas rações animais e a soja entra na composição de adesivos, reagentes analíticos, cola de madeira, produtos de limpeza, etc. O óleo extraído é usado para cozinhar, para saladas, entrando na composição de molhos, maioneses, coberturas de bolo. Se faz também da soja anticorrosivo e antiestático, né? E se entra na composição de dispersantes e antiespumantes, e sendo que 80 a 90% do óleo de soja produzido provém de transgênicas. Bom, a exploração das florestas. As florestas naturais são importantes na conservação da biodiversidade. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Mas a linha ainda é utilizada como combustível e a exploração de madeira representa um mercado global de mais de 400 bilhões de dólares. As florestas são uma fonte de matéria-prima para a indústria de papel e celulose. A biotecnologia ela atua, então, facilitando o reflorestamento através da micropropagação, né, e o plantio clonal de árvores, a gente já falou isso, né, produzindo as espécies mais produtivas de crescimento. Outra importância da biotecnologia é no mapeamento do genoma, buscando, então, marcadores genéticos que favoreçam, então, esse aumento de produção. As duas tecnologias se aplicam também para a obtenção de árvores que possam crescer em solos áridos, né, com maior salinidade e acidez. E a engenharia genética visa reduzir a lignina em 50% para diminuir a necessidade de tratamentos poluentes no processamento da polpa para fazer papel, por exemplo. A floricultura também é outro mercado, né, que a biotecnologia ela atua, né? Então há um mercado importante de flores, né?
Então, muitas dessas flores elas são produzidas, né, de maneira de culturas in vitro, a gente também já falou isso, né? E a biotecnologia ela tem um papel importante, né, na conservação e na propagação, né, dessas mudas. Né? Então, o desenvolvimento dessas plantas in vitro ele permite, né, uma condição controlada, né, para evitar, por exemplo, a difusão de doenças e também permite o desenvolvimento de novas variedades. Em um mercado em expansão, qual a produção de material de propagação tende a se concentrar em grandes empresas, o Brasil exporta flores e plantas tradicionais e plantas tropicais em diferentes modalidades. A Argentina exporta rosas, né? Também exporta bulbos e tulipas, né? O Instituto Nacional de Tecnologia da Argentina e o Japan International Cooperation Agency participam no programa de cooperação para o desenvolvimento da floricultura, né? Argentina, 75% do mercado das flores corresponde a cravos, rosas, crisântemos e gérberas, espécies nas quais faltam os pigmentos responsáveis pela coloração azul. Então, algumas empresas transferiram o gene da petúnia para o cravo para, né, dar origem então às espécies com novas cores. Né? As flores são comercializadas em todo o mundo. Na Colômbia, por exemplo, os cravos azuis são cultivados para exportação, né, por flores colombianas, é um mercado muito importante lá. E em 2009 foi aprovado o cultivo de rosas e crisântemos azuis. As principais linhas de pesquisa atuais visam o desenvolvimento de fragrâncias e transferência de várias espécies ornamentais de genes que prolonguem a conservação das flores nos usos. As plantas medicinais também são importantes para a biotecnologia. Estima cerca de 20 mil espécies de plantas medicinais. Muitas delas representam o único recurso para 80% da população rural que não tem acesso, né, a uma farmácia, por exemplo. O princípio ativo das plantas tem sido identificado e sintetizado quimicamente. O exemplo, o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina. Ela tem, né, um efeito similar ao ácido salicílico extraído da casca do salgueiro, desde a antiguidade administrado em chás e poções como analgésico. Metade dos medicamentos consumidos é extraído de plantas silvestres. Vem de 250 espécies, que representam mais ou menos 0,1% das 250 mil plantas. Para a descoberta de novos medicamentos, se coleta a planta, extrai substâncias químicas e submete a testes de atividade biológica. Encontrar um princípio ativo pode significar altos lucros, embora só chegue ao mercado 1 a cada 10 mil produtos testados. Entre os fitoquímicos bem-sucedidos estão a dioximina, né, que é um anticoncepcional, a vincristina e vinplastina, que são anticancerosos, a morfina, que é um anestésico, e o curare, que é um relaxante usado em cirurgia. Bom, agora a gente chega numa questão central da aula, que é, né, a perda de biodiversidade. Né? Então a gente já comentou um pouco sobre isso, que é a expansão do homem, o uso de monoculturas, né, a destruição, né, de florestas tem acarretado então a perda da biodiversidade, né? E essa perda da biodiversidade acarreta então a perda de variação genética, né? O que nós chamamos de erosão genética. E isso tem, né, ou pode trazer consequências, né, muito ruins, né, tanto no presente como no futuro, porque pode ter plantas que a gente não conhece, né, genes que desconhecemos que podem ser úteis, né, já atualmente ou que vão fazer falta no futuro. Estima-se que 11 milhões de hectares por ano de florestas sejam destruídas, a desertificação ocorre em 27 milhões de hectares por ano e há um desaparecimento de cerca de 30 a 300 espécies por dia. Essa destruição dos ecossistemas e perda da variabilidade genética são danos irreparáveis, porque se você não conhece aquela espécie, não sabe os seus genes e ela é destruída, aquela região é destruída, você perdeu essa informação gênica. E por que isso é grave? Porque para o melhoramento genético na linhagem cultivada se deve recorrer aos genes de variedades silvestres. Então é muito importante, então, para a gente melhorar, né, as espécies que são cultivadas hoje, a gente tem que recorrer então
né, a essas linhagens silvestres, né, a essas variedades silvestres. Então, se eu quero procurar um gene de resistência, né, ao calor ou à salinidade, vou buscar em plantas que vivem em regiões, né, onde tem seca, onde o solo, né, tem um percentual maior, né, de sais minerais. Então, é muito importante conservar, né, e evitar então essa erosão genética. A erosão genética em plantas alimentícias, né, com número restrito de cultivos uniformizados pelas práticas modernas, né, ela teve início no século XX, né, então, por exemplo, né, na Índia existia cerca de 30 mil variedades de arroz, hoje não resta mais de 50. Né, as plantas medicinais também ocorre uma erosão genética, porque geralmente primeiro são colhidas, né, aquelas as melhores, as mais bonitas, e o que fica, né, são as plantas mais feias. E aí vai ocorrendo uma seleção negativa que contribui para essa erosão genética. Também a expansão do agronegócio, né? Então, plantas geneticamente modificadas se limitam a um número reduzido de espécies características, basicamente, né, tolerância a herbicidas e resistência a insetos. A globalização desses cultivos traz questões sobre o impacto sobre a biodiversidade. Vários cenários possíveis com diferentes consequências ao ecossistemas e à biodiversidade. Se por um lado a expansão do agronegócio afeta os espaços de outras culturas, pastagens e florestas, por outro, ao aumentar a produção agrícola, as variedades transgênicas diminuem a pressão sobre áreas não cultivadas, especialmente as florestas. Mas a materialização do primeiro, do segundo ou de um terceiro cenário intermediário depende das pressões socioeconômicas, políticas públicas relativas à produção de alimentos, importações e proteção do meio ambiente. Mas não da transgênese em si. Por quê? Porque os cenários, né, seriam os mesmos se, em vez de plantas geneticamente modificadas, dispuséssemos somente plantas melhoradas por métodos tradicionais. A gente ia ter o mesmo problema. Mas a expansão de um pequeno número de espécies em monocultura representa, sem dúvida, uma perda de biodiversidade, né, existente no ambiente natural. A comercialização de um único tipo de semente não significa necessariamente a total uniformização do material genético. O mercado de semente ele difere de outros mercados globalizados, bebidas, né, eletrônico, informático. Nenhuma semente está presente ou é comercializada em todo o globo, criando-se variedades adaptadas a contextos específicos. Então, por isso que é importante o papel da Embrapa aqui no Brasil, né? Ela busca desenvolver variedades de sementes que sejam adaptadas às condições dos diferentes, né, dos diferentes biomas que tem aqui no Brasil, né? Então, você cultivar uma determinada espécie, né, no cerrado é diferente de cultivar na caatinga, que é diferente de cultivar na Mata Atlântica, e por aí vai, né? Então, a Embrapa, né, e outras, né, as universidades, elas têm um papel fundamental nisso, né, de adaptar então essas variedades para novas condições climáticas. Essas variedades elas apresentam características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares herdadas geneticamente. Por exemplo, entre 1998 e 2003 foram registradas pelo Serviço de Proteção de Cultivares no Brasil cerca de 400 cultivares de soja, né? E por que tantos cultivares assim? Cada um com uma característica diferente, sendo que desses cerca de mais de 40, né, eram variedades tolerantes, né, plantas transgênicas, variedades tolerantes ao herbicida. A relação entre a transgênese e a natureza da espécie é perturbadora para algumas pessoas, principalmente ativistas de movimentos contrários ao uso dessa tecnologia. Existe o temor que a transferência de genes modifique o padrão das espécies, quebrando a ordem estabelecida na criação, estabelecendo algo como o caos genético. Essa visão religiosa e subjetiva não corresponde ao conhecimento atual sobre espécies. As espécies são unidades morfológicas e reprodutivas essencialmente dinâmicas. Sem fundamentação científica, o criacionismo ignora os inúmeros estudos sobre a evolução dos seres vivos e também as descobertas sobre os genomas, mostrando que as espécies compartilham um número grande de genes.
Além disso, muitas das plantas consideradas naturais são um evento recente. Por exemplo, o morango ele é resultante de um cruzamento acidental entre duas variedades que não coexistem na natureza, a norte-americana Fragaria virginiana e a sul-americana Fragaria chiloense, ocorrido no século XIX no Jardim Botânico da França. Outro exemplo é o triticale, um híbrido do trigo e centeio obtido em laboratório. A partir de uma curiosidade científica, esse cereal foi criado. Suas propriedades agronômicas foram desenvolvidas, sendo utilizado hoje na composição de pães, biscoitos e de rações animais. Também é vendido em algumas lojas de produtos naturais, olha só. Triticale orgânico, mas é uma planta transgênica que foi desenvolvida artificialmente no laboratório. No início do século XX, o geógrafo e geneticista russo Nikolai Vavilov percorreu 64 países em mais de 100 expedições, coletando sementes, grãos e tubérculos. Nessas viagens, o Nikolai ele observou que em alguns lugares o número de variedades cultivadas e distintas era muito maior que outros. Essas áreas geográficas correspondiam aos centros de diversificação ou de origem das plantas cultivadas. Assim, a existência de mais de 1000 variedades de batata na Cordilheira dos Andes, cada uma delas identificada com nome pela população local, mostraria que os Andes são o centro da diversificação da batata. A partir de observações análogas, Vavilov localizou 6 a 8 centros geográficos onde presumivelmente teria se originado a cultura. Então, na América Central e do Norte, milho, feijão, batata doce. Na América do Sul, amendoim, feijão. Na Índia, pepino, arroz. Na China, soja. Na África, café, o melão. Na Ásia, alfafa, trigo, aveia. Então, cada região tem suas espécies. Vavilov não chegou a complementar sua obra, falecendo em 1943 na prisão por se opor à teoria ideológica da hereditariedade e defensor, por defender o conceito mendeliano da herança. A teoria de Vavilov foi importante para o estudo evolutivo das plantas cultivadas e para a conservação da biodiversidade. A diversidade das plantas cultivadas e silvestres é bem maior em alguns pontos geográficos. Alguns biomas foram mais propícios que outros para as práticas agrícolas. Nem sempre os centros de diversidade coincidem com os centros de origem, porque as migrações humanas permitiram a aparição de centros de diversidade secundária. Nestes, as espécies foram selecionadas em função das práticas agrícolas e da pressão ambiental, tornando-se tolerantes às condições ambientais e resistentes às doenças locais. Em todas as variedades cultivadas atualmente, tem-se incorporado genes de variedades selvagens ou dos estoques genéticos conservados por povos que praticam uma agricultura tradicional. Por exemplo, produzir tomate seria impossível sem os genes silvestres da América Latina. Graças aos trigos selvagens, dispomos de variedades resistentes aos fungos, à seca, ao calor e ao frio. A resistência a 4 doenças de arroz se deve a uma variedade da Índia Central. A biodiversidade ela pode ser conservada in situ, com a proteção ambiental de uma região, então são as unidades de conservação ambiental. Além de manter a dinâmica evolutiva das espécies, há de se contemplar as necessidades da população local, criando reservas de desenvolvimento sustentável. Na Costa Rica, uma lei de 1996 compensa aqueles que conservam ou aumentam a área da floresta dentro das suas unidades. Uma nova tendência é o retorno da vida selvagem mediante a introdução de animais como o urso nos Pirineus ou o lobo nas florestas europeias. Alguns projetos arrojados contemplam a criação de grandes mamíferos como o auroch, e o pônei. Um projeto análogo procura recriar as estepes de tundras anteriores à última era glacial na Rússia. Bancos de germoplasma. Coletar amostras representativas de uma população e manter em bancos de germoplasma ou jardins botânicos na forma de sementes, estacas e plantas inteiras corresponde então a esses bancos de germoplasma. Esse tipo de conservação é chamado de conservação in situ. Ele se aplica essencialmente a plantas cultivadas que se produzem por sementes.
Elas podem ser conservadas a 5 graus por 20 a 30 anos ou, né, de menos 18 a menos 20 durante um século. Mas a viabilidade das sementes decai com o tempo, então elas devem ser germinadas, gerar novas plantas e colher sementes frescas. A criopreservação tem a vantagem de conservar o material em um espaço reduzido e com cuidados intensivos. Mas a conservação dos recursos filogenéticos podem ser insuficiente. Os custos são muito altos e, inclusive, a coleção da Estação Experimental de Vavilov, né, na Rússia, que ela sobreviveu à Segunda Guerra, ela enfrenta hoje grandes dificuldades econômicas. Muitas plantas não resistem à dessecação e 70% mais podem ser conservadas graças a técnicas de cultura de tecidos, né? A gente já falou sobre isso. A criopreservação preserva os tecidos por tempo indeterminado. Técnicas de análise de DNA têm sido incorporadas nos estudos de diversidade genética e na duplicação de amostras. O mapeamento do genoma das plantas básicas para a produção agrícola e a disponibilidade de dados, né, de domínio público abre-se novas perspectivas, né, na conservação de recursos genéticos. Os registros de mais de 1.400 bancos de genes e de germoplasma com mais de 6 milhões de amostras. A Noruega, a 1.000 km do Polo Norte, um lugar considerado salvo das climáticas, desastres naturais e guerras, foi criado recentemente um banco de sementes com capacidade para armazenar cerca de 4,5 milhões de amostras, cada uma delas com 500 sementes. Esses bancos de germoplasma eles ajudam a restaurar uma agricultura devastada por conflitos bélicos, por exemplo. Em Ruanda, um país agrícola com 600 variedades de feijão, foi devastado pela guerra e recuperado depois com o uso de sementes armazenadas nesses bancos. A batata, né, a gente já falou, é originada da região andina, ela chegou à Europa no século XVI, onde depois de vencer a resistência da população, se transformou-se em um dos poucos alimentos consumidos pela população mais pobre. Quando em meados do século XIX o fungo Phytophthora infectou as batatas, ele desencadeou na Irlanda um terrível período de fome que causou a morte de 1 milhão de pessoas e a emigração de uma boa parte da população. Hoje a batata é o quarto cultivo mais importante do mundo, com uma produção anual de 300 milhões de toneladas. Em muitos países, a população depende de batata e de outros tubérculos para sua alimentação por serem relativamente ricos em energias e nutrientes. Existe o Centro Internacional do Papa, né, o CIP, que preserva a batata doce. E 9 tubérculos ou raízes andinas. Os bancos de germoplasma de batata incluem amostras de uma centena de espécies selvagens coletadas em 8 países da América Latina, além de variedades cultivadas. O objetivo desse Centro Internacional de Batata é o melhoramento da qualidade e resistência a doenças. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Seguem aqui as sugestões de leitura. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima.